Seja muito bem-vindo. Deixa eu tirar esse negócio. Meu Deus, olha que. Não, não vou tirar esse negócio, não. O cabelo não ficou legal, não. Vai ficar assim e eu vou gravar. Deixa eu pentear o cabelo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se fica melhor agora. Não fica tão melhor, não, porque. Nossa, cara, meu cabelo tá muito estranho. Hoje eu vou conversar com você aqui um pouco sobre uma coisa que tem tocado um pouco no meu coração, que é a respeito de e se você morrer? Pois é, poucas coisas são tão certas na vida quanto a morte, né? A morte ela vai chegar em algum determinado momento, a gente querendo ou não querendo, né? Isso é natural. Todo mundo que nasce, a partir do momento que nasce, começa a se aproximar da morte, tá? Isso é natural. E eu tava refletindo sobre isso, eu conversando com a minha esposa, né? A gente olhando e dizendo assim, rapaz, parece que 100 anos é muito, né? Parece que 100 anos é muita coisa. Mas 100 anos não é tanta coisa assim. Se você olhar para uma comparação assim, pensa comigo. 10% de 100 anos são 10 anos. 10 anos é pouco? É pouco. Por quê? Porque é 10% de 100 anos. Só que a gente considera pouco porque a gente considera que 100 anos é muita coisa. E aí 10% de muito é pouco. Agora, se você olhar aqui, depois do pecado, ainda assim o homem durante um tempo, viveu quase 1000 anos. Vamos considerar a média do brasileiro, acho que é 70 anos, 75, alguma coisa por aí. Muitos chegaram a quase 1000 anos, mesmo depois do pecado, mas vamos considerar 750. A média do brasileiro, eu nem sei quanto é a média de vida do brasileiro, é de 76, ó. 76 anos. 76 anos, ó. Vê. Se alguém vive, vamos considerar 75. Se alguém vive 100 anos e morre com 10, você diz que a pessoa morreu muito cedo, por quê? Porque em certo ponto, 10% de muito é pouco. Então, é pouco se comparado com o valor total, que seriam 100 anos. Então, a pessoa que morre com 10 anos morre cedo, porque geralmente a pessoa deveria viver muito mais do que 10% de 100 anos. Mas se a gente parar para olhar, vamos considerar a média do brasileiro 75 anos. No tempo bíblico, as pessoas viviam mais de 750 anos. Principalmente ali depois da queda. E se você parar para pensar, 75 é 10% de 750. Então, em questões de porcentagem, meio que o que a gente considera uma vida longa em alguns momentos, nada mais é do que uma vida muito curta. Porque se a gente parar para olhar de como as coisas nasceram, de qual foi a origem, né, como era a vida na sua origem, era uma vida muito mais longa, de 700, 800, 900 anos. Isso eu tô falando depois do pecado. Né, você vai ler Gênesis ali, você vai ver pessoas que morreram ali com 900 anos, 800 anos, 700 anos, e o negócio vai diminuindo ali até chegar em 120 anos, né? E a média do brasileiro é ainda menor. Existem países que a média é um pouco maior por causa de questão de qualidade de vida, e em alguns países também por questão de qualidade de vida ruim, né? A média é menor. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: e se eu morrer amanhã? E se eu morrer agora? E se você morrer? Porque assim, por mais que seja uma certeza que nós temos, será que a gente vive com a compreensão clara do quão é importante se preparar para um momento em que não estarei aqui? Porque quando eu morrer, sendo cristão, eu creio que por aquilo que eu conheço da minha fé, eu estarei na vida eterna. Então eu serei promovido. Mas aquele que estiver aqui ainda terá uma caminhada. E aí eu fico me perguntando, cara, se eu morrer hoje,
resumo da minha vida? É só trabalho? É só uma busca por conforto? E aí eu cheguei à seguinte conclusão: nós temos pouco tempo de vida para desperdiçá-la com questões tão pequenas. Que questões pequenas? Estresse por dinheiro. E eu não sou rico não, tá? Não sou rico não. Tô bem longe, muito longe mesmo. Não sou rico não. Eu sou um brasileiro comum. Mas em alguns momentos a gente consome boa parte da nossa vida dedicando energia a coisas que não fazem sentido. A coisas que em essência não são tão importantes quanto a nossa vida. E muitas vezes a gente gasta a nossa vida aplicando energia em coisas que não mereciam isso. Como, por exemplo, se tornar... Eu não sei como é que fala em outros lugares, mas aqui no Nordeste a gente fala intrigado, né? Que é quando alguém fica sem falar com outra pessoa. Né? Ah, fulano tá intrigado de fulano, de cicrano, né? Ah, o pai tá intrigado do filho. Tipo, eles não se falam, eles não conversam. E aí, eu me pergunto, cara, o que é que a minha geração, tá? Por exemplo, eu tenho 25 anos no momento que eu tô gravando esse vídeo. É janeiro de 2026. Eu tenho 25 anos. Mas eu me pergunto como é que a minha geração ela se comporta em relação à vida. Tipo, as pessoas, os jovens, é ótimo, né? Eu com 25 anos dizendo os jovens, mas casam cada vez mais tarde, têm cada vez menos filhos e são cada vez mais inseguros. Então, não arriscam, não querem crescer, não têm tanta ambição. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a diferença de ambição e ganância, tá? Ambição não é ruim, ambição não é errado, ambição é o desejo de crescer. A ganância é o desejo egoísta, né, e desenfreado. Então, é alguém que vê, por exemplo, o dinheiro como o fim de todas as coisas, como seu Deus. Já a ambição vê que todas as coisas ali, o dinheiro, o recurso, são meios para se chegar em objetivos maiores do que o recurso. Né? Então, o conforto para a família, abençoar a vida de pessoas, abençoar a igreja, abençoar... Enfim, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser, depois você dá uma olhada aí e dá uma assistida. Mas, em geral, eu penso que se eu sou filho de Deus, eu devo trabalhar enquanto estou vivo para que tudo que eu faça reflita a glória de Deus. Porque afinal de contas eu estou aqui por um motivo. Eu estou aqui para apontar para Deus, para apontar para Cristo. Porque nós somos mensageiros. Se você é cristão, você é um mensageiro de Deus. E aí qual é o ponto aqui? Eu preciso me comportar como alguém que vai atrás de falar de Deus, de apontar para Deus, de apontar para Cristo, de revelar a realidade que é viver com Jesus. O meu objetivo como cristão é esse. Mas quando eu não percebo que a vida é curta, eu dedico a vida inteira a coisas que não valem a pena. Por exemplo, dedicar a vida inteira em focar em se aposentar com 65 anos. Sendo que a média do brasileiro é 76. Aí você vive mais 11 anos e morre. Ah, não, mas quando eu me aposentar eu vou servir a Jesus. Com que energia, cara? Com que energia? Eu tenho me entristecido de verdade com uma quantidade de jovens que tem medo de fazer tudo, gente. Olha, um dos princípios que eu tenho na minha vida é: eu sou novo. Então eu tenho tempo para errar. Porque se eu errar, eu construo. Ah, tentei investir no negócio, quebrei. Beleza, tento de novo, porque eu sou novo, eu tenho tempo para reconstruir. Agora o problema é deixar para servir a Deus quando não tem nem energia mais. A Bíblia ensina a gente a usar a nossa juventude, a energia da mocidade, para servir a Deus. Porque depois você vai estar lá com, sei lá, 70 anos, numa cadeira de balanço, uma bengala e dizendo: opa, 5 horas da manhã assim,
Pessoa passando na sua calçada com uma bolsa de pão, dizendo, opa, Zezinho, aí você tá lá, opa, é quente, né? É. Aí quando esquenta o sol, aí você vai, entra dentro de casa foi ótimo, né? Ó, redundância maravilhosa. Você entra, toma um café, dorme e fica vegetando até morrer. Não, cara, pelo amor de Deus. Tem vida mais interessante pra se viver. Tem coisa mais legal pra se encontrar, pra se experimentar. Se permita experimentar mais de Deus. Se permita arriscar, crescer, buscar mais a Deus, desenvolver para que você cresça, conheça, experimente o benefício que é você ter a oportunidade de servir a Deus enquanto você tem energia. Cara, quantas coisas. Nossa, eu tenho 25 anos. Eu vivi muito pouco ainda. Muito pouco. Mas desde o momento que eu me converti, eu tive a consciência que. E eu lembro de dizer isso nos meus primeiros dias de crente. Eu disse, cara, se for pra ser crente, eu vou ser pra acabar com tudo. Porque se for ser só pra. Ah, eu sou religioso. Ah, eu não quero, velho. Porque se for pra viver esse marasmo aí, era melhor ficar no mundo, porque tinha mais adrenalina. Mas quando eu conheci a Jesus, eu vi que é muito mais impactante, extraordinário viver com Deus. E aí eu largo o pecado pra poder viver com Cristo, com Deus, experimentando, né? Experimenta orar por uma pessoa na rua, cara. Experimenta evangelizar alguém na rua. Experimenta usar a sua rede social, que às vezes você. Ah, não, é que tem vergonha, o que é que os outros vão pensar? Vão pensar que você é crente, que você é servo de Deus. Ah, vão achar que eu sou religioso. Não, meu filho. Vão achar que você é crente. Ah, mas eu não quero que ninguém ache que eu sou crente. Aí você também tá endemoniado já. Entendeu? Então, assim, cara, aproveita a vida que você tem. Porque se a gente morrer, cara, foi embora. O que é que a gente construiu? O que é que a gente deixou? Ah, mas não me importa de deixar nada. Ah, pois você é um baita do egoísta, cara. Se você não pensa em transbordar na vida de ninguém, você é um baita do egoísta que olha só pro seu umbigo e pronto, cara. A gente tem que, como servo de Deus, buscar transbordar na vida das pessoas. O que é isso? É se entregar pelo outro. Jesus se entregou por nós. Pra quê? Pra que a gente se entregue pelos irmãos, uns pelos outros. Amemo-nos uns aos outros. É difícil, cara, às vezes, engolir algumas situações. Mas o privilégio de servir a Deus, sabendo que eu posso morrer, cara. Mas a morte não é o fim da minha vida. Então, o momento que eu tenho para trabalhar, para me entregar, para fazer alguma coisa acontecer, é agora. Não é quando eu morrer. Ah, mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é verdade. Só que o nosso trabalho é enquanto a gente tá aqui, cara. Se entrega mais, transborda, faz diferença nesse mundo. Ah, mas deixa isso pro pastor. Não, meu amigo. Jesus ordenou isso para todo aquele que se diz cristão. Para todo aquele que se diz crente. Então, pelo amor de Deus, se posiciona, se entrega, faz alguma coisa em nome de Jesus. É isso. Meu cachorro tá dormindo ali como se não houvesse amanhã. Que Deus te abençoe. Quiser o curso Destravando a Bíblia, 15 aulas aí para te ajudar a ler a Bíblia, a saber como estudar, enfim, para você fazer sua aplicação diária aí e conseguir se aprofundar mais na palavra de Deus. Tá na descrição, é bem baratinho, é menos de R$ 40, é bem tranquilo. Deus te abençoe demais e até o próximo vídeo.